Boa noite, galera. Meu nome é Eric. Eu sou da igreja Adonai Shalom do Jardim Catarina, do pastor Cristiano. E eu trazer uma palavra para vocês aí, bem diferente, Deus ministrou no coração. Entendeu? Às vezes as coisas acontecem num dia que a gente não está bem legal. A gente precisa ouvir uma parada. E Deus falou comigo numa mesma terça-feira. E eu queria compartilhar com vocês isso, entendeu? E eu não sabia como falar isso para muitas pessoas ouvirem isso, entendeu? Então a única forma que eu achei foi de gravar e tacar no Facebook, para que eu possa alcançar a sua vida através dessa pequena palavra que Deus falou comigo, que é simples, mas acho que foi bem eficaz comigo e espero que seja com você também. Lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, vou ler só alguns versículos, não vou ler tudo, mas diz assim o versículo 4: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações te dei como profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou criança, porque onde queres que eu te enviar irás, e tudo quando te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, assim diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Bom, galera, aqui conta a história de um cara chamado Jeremias, que Jeremias, por incrível que pareça, é o nome desse violão aqui, ó, que tem tem um valor muito sentimental para mim, o nome desse violão aqui, e o nome de Jeremias, porque Jeremias conta que ele foi um profeta chorão, um profeta que chorava, um profeta que se amava, né? Ele buscou agradar a Deus primeiro, depois aos homens. Ele buscou primeiro se entrelaçar com Deus, entendeu? Se entranhar com Deus para depois começar a entender Deus, entendeu? E porque eu choro bastante. Sou um cara que sou muito chorão, muito aberto às coisas de Deus. E eu choro bastante. Se tiver que chorar eu choro, pular eu pulo. Sou um cara que não tô com a cara aqui pintada, vocês vão entender porquê daqui a pouco. E aí, para não esquecer de Jeremias, não esquecer de quem foi Jeremias, eu botei o nome do meu violão de Jeremias, que é essa bênção aqui que Deus me deu. Mas vamos lá. Quando Deus ele te chamou, quando Deus ele te escolheu desde o ventre da sua mãe, igual ele escolheu Jeremias. Ele tem muito ciúme de você. Ele tem tanto ciúme de você, cara, que ele entregou o filho dele por você. Ele tem tanto ciúme de você que ele abriu um mar, não pelo povo de Israel, nós somos descendentes de Davi. Ele tem tanto ciúme de você que ele criou todo mundo falando assim, ó. Deus criou o mundo lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Ele criou o mundo falando assim: que haja luz, que haja céus, que haja mares, que haja terra. Mas Deus, quando ele te criou, cara, quando ele me criou, ele foi tão detalhista, tão perfeito, porque ele te amava tanto. Deus te criou para te amar e para você amá-lo. Que ele foi lá e fez você com a mãozinha dele lá, ó. O Eric vai ter uma boca assim, ó, a boca desse tamanho, entendeu? O Eric vai ter esse braço desse tamanho, vai ter o cabelo assim, vai ter os dedos assim. Ele foi lá e fez, ele não falou, ele foi lá e fez, ó, vou fazer o dedo do Eric assim, vou fazer a boca do Eric para abrir vai ficar desse tamanho. E ele, depois que ele te criou, ele soprou em você o espírito de vida, o espírito de alegria.
Deus ele foi tão zeloso com você. E a gente, às vezes, eu quero te convidar agora a você parar de querer entender esse ciúme de Deus. Não entenda. Para, eu quero te convidar agora de falar, cara, para de entender, de se questionar. Deus, o que tu queres? O que tu tens pra mim, Senhor? Eu não sei. Senhor, o meu ministério está falindo. Não, o ministério não é seu. Você não tem que se aliar a ministérios de templos. Quando nós entramos no ministério de Deus, quando nós visamos que o ministério é do Senhor, o ministério não é seu, o ministério é de Deus. Eu sou levita. Ah, o meu ministério de levita está morrendo. Não. Senhor, o ministério de levita, o Senhor me deu. Eu estou no teu ministério de levita. E o ministério de Deus, ele não morre. Sabe, cara, às vezes você tá aí, você tá igual aqui com a cara pintada de branco. Esse branco aqui, porque eu não achei outra tinta de outra cor. Mas você tá aí todo mascarado com essa cara pintada diante de Deus. Sabe? Você tá aí cheio de coisas no seu rosto, entendeu? Cheio de máscaras diante de Deus, diante dos homens. Mas Deus quer fazer isso aqui com você, cara, ó. Nessa noite, Deus quer fazer isso aqui com você, ó. Ó, ó. Deus quer, ó. Aqui, ó. Ó. Deus quer fazer isso aqui com você, ó. Ó. Deus quer fazer isso com você, ó. Limpar. Deus quer limpar o seu rosto. Sei que o meu não ficou muito bem limpo, mas eu acho que você conseguiu entender que Deus ele quer limpar o seu rosto. Ele quer limpar o seu coração. E quando Deus nos criou, cara, Ele nos criou para sermos templo do Espírito Santo. Ele te fez como um vaso. Vaso, né? Sabe por quê? Deus tinha vários materiais nobres para criar você, eu. Ele podia te fazer de ouro, de madeira, de diamante, de titânio, mas ele te fez de barro. Porque o barro, ele pode amassar, e ele te fez do barro, e ele te fez do barro um vaso de barro. Ele te fez um vaso porque ele quer te encher de unção, de poder. Nós hoje não somos mais normais. Nós hoje somos vasos ambulantes. Nós temos que andar, ó, e quando balançarmos a nossa cabeça, que jorre unção assim, ó, nas outras pessoas do nosso lado. E mas se cair, a unção aqui vai acabar. Não vai acabar. Se eu ficar abaixando assim e vazar, não vai acabar. Sabe por quê? Porque Deus habita em nós. Deus habita em você. E se Deus habita em nós, Deus ele é o rio de águas vivas. E logo que Deus é o rio de águas vivas, ele é um rio que nunca cessa. Então, ó, se você abaixar sua cabeça, como você sendo um vaso, crendo que se você abaixar sua cabeça, começar a orar, vai fluir unção de você e ela não vai parar de fluir. Não vai. E quando você se sente fraco, guarda um pouquinho dessa unção para você. Que você possa guardar a unção, guardar poder. E que você possa exportar para quem precisa. Mas primeiro fortaleça você. Primeiro se fortaleça. Primeiro pare de querer entender. Senhor, o que esse cara está querendo falar para mim? Mas comece a sentir. Deixe a palavra entrar dentro de você. A gente fala muito assim, minha carne é fraca. Cara, a sua carne também